Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas da nossa EBD. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre os aspectos do serviço cristão, mas eu gostaria de lembrar que na última aula, então, a Grazi esteve tratando sobre o legado espiritual, como deixar um legado espiritual, não é mesmo? E na minha última aula, então, eu estive falando um pouquinho de chamados para fazer a diferença. Se você não assistiu ainda, volte lá e assista esses vídeos para que você fique inteirado aí dos assuntos dos nossos estudos, ok? É só procurar lá no canal. Então hoje, como eu disse, falaremos sobre os aspectos do serviço cristão. Vou convidar então os irmãos para estarem abrindo a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo 11, do 7 ao 11, bons administradores dos dons de Deus. Então, versículo 7 ao 11 diz o seguinte: o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém? Então esse é o texto que Pedro nos traz, essa direção em relação aos como administrar os nossos dons, dentro do serviço para o reino. Eu quero começar então com uma pequena reflexão. Não precisa você responder, só quero que você pense nisso, nessas duas perguntinhas que eu vou te fazer. Você serve a Deus? Como que você serve a Deus? Quero que você pense um pouquinho a respeito disso, reflita dentro do teu coração se realmente você serve a Deus e como você tem servido a Deus nos últimos dias, com todas essas mudanças que nós estamos sofrendo. Não é mesmo? Então vamos lá. O serviço do reino como uma demonstração de amor ao próximo, Então você trabalhar para o reino é uma demonstração de amor ao próximo, de levar a palavra de Deus, de levar o amor de Deus para o teu próximo, não é mesmo? O serviço como forma de demonstrar compromisso e fidelidade a Deus. Então, a partir do momento que você está trabalhando, que você está servindo a Deus, você pode externar o teu compromisso e a tua fidelidade a Deus. Você não trabalha para a igreja e nem para o pastor. É isso mesmo, meus irmãos. Nós não trabalhamos para a igreja, nós não trabalhamos para o pastor. Se você está fazendo isso e querendo um reconhecimento, querendo que o pastor veja que você está se dedicando você está se dedicando tanto, pare tudo que você está fazendo e comece tudo de novo. Nós trabalhamos para Deus, nós servimos a Deus, nós servimos o reino. O pastor, os líderes, também são ferramentas dentro de todo esse corpo, desse todo. Então, isso que nós temos que entender, que cada um tem a sua função no corpo. Logo, logo nós vamos tratar um pouquinho mais a respeito disso. Então, vamos ao primeiro tópico que está lá no nosso material, que vai estar disponível aí ou no link, ou se vocês precisarem, é só entrar em contato. A gente tem um material de apoio aí para o estudo que é um pouquinho mais concentrado, está um pouquinho mais trabalhado, tudo isso daí. Então, primeiro tópico, o serviço como a motivação a unir a igreja, a deixar o corpo junto funcionando. Pedro, então, nesse texto, ele orienta a igreja a se fortalecer em vigilância e sobriedade. O que é se fortalecer em vigilância e sobriedade? A gente precisa esperar a volta de Cristo, não é mesmo? Não é isso que nós estamos fazendo como cristãos?
cristãos aguardando a tão esperada volta de Cristo. Para isso nós precisamos estar vigilantes e sóbrios, para que no momento que isso acontecer, nós não estejamos lá com a nossa lamparina apagada, que o nosso óleo não tenha acabado. Então nós precisamos estar vigilantes e sóbrios. A comunhão da igreja, ela desenvolve isso em nós. A comunhão na igreja faz com que possamos estar pegando mais óleo para a nossa lamparina, possamos estar nos preparando melhor para isso. E nós podemos demonstrar de 3 formas isso daí: através do amor, oração e hospitalidade, que é o que o texto nos diz. Então, amor, oração e hospitalidade. Vamos trabalhar cada um separadinho? Amor. Quando Pedro fala de amor no texto, ele usa uma expressão que é assim que se fala no original: ektenes. Ektenes. Essa expressão, na verdade, ela é usada quando um atleta faz um esforço físico demasiado, no limite, né? Quando o esforço físico é no extremo. Então, quando ele fala de amor intenso com essa palavra, ektenes, ele quer dizer que nós precisamos estender o nosso amor ao extremo. O amor é uma ação, meus queridos. O amor não é aquela paixão ou aquele sentimento desenfreado. O amor é uma ação que precisa ser contínua. Então, quando Pedro fala isso daí, nós temos que nos ligar nisso. Nós precisamos trabalhar o nosso amor ao extremo para que tudo isso aconteça. Essa é a ordem de Deus para nós. Devemos nos esforçar para amar o próximo. Eita glória, né? Não é fácil amar o próximo como Jesus nos ama. É muito difícil tudo isso. Mas nós precisamos nos esforçar. É isso que a palavra nos diz, ok? Então vamos agora para a oração. Há uma convocação para que nós não durmamos, ou para que a gente não durma, mais fácil falar assim, né? Para que a gente não durma. Nós precisamos estar em vigilância. Lembra os discípulos, quando Jesus foi orar, que os discípulos dormiram, não aguentaram? Então essa convocação é para dar um chacoalhão na gente, para a gente entender que nós temos que estar em oração, em vigilância, para poder vencer a tentação e continuar numa constância. A oração, na verdade, ela é um recurso de fortalecimento. Por que, Tiago, que é um recurso de fortalecimento? Quando nós oramos, nós estabelecemos uma ligação com Deus, nós temos um contato com Deus. Isso faz com que sejamos cada vez mais fortalecidos, mais vigilantes na intimidade com Deus. Então, vamos entender a oração como uma ferramenta de fortalecimento, de contato, de intimidade com Deus. E, no último, a hospitalidade. O último que nós vamos trabalhar, né? A gente pode encontrar muitas outras coisas, mas é o último que nós vamos trabalhar, então, hospitalidade. Jesus sempre elogiou a hospitalidade, né? Naqueles tempos, então Jesus sempre falou em relação à hospitalidade, sempre falou aos cristãos, e a hospitalidade foi uma ferramenta, foi uma característica fundamental para a igreja primitiva. Por quê? Porque para que os cristãos pudessem estar se juntando, para que os cristãos pudessem estar falando da palavra, a hospitalidade foi uma ferramenta, uma característica extremamente importante. Mas, meus irmãos, hoje os nossos tempos são outros. A característica, talvez, da nossa sociedade é diferente, não é mesmo? Hoje a violência tomou conta da nossa sociedade, é muito difícil você colocar alguém dentro da tua casa, certo? São problemas que a gente enfrenta hoje, né? Confiar nas pessoas, a gente vê tantas notícias no jornal, tantas notícias em todos os lugares, mas nós devemos ser hospitaleiros, sim. Nós, como cristãos, nós devemos entender que nós precisamos ter hospitalidade para com os nossos irmãos, para com as pessoas. E eu digo, irmãos, não só a questão da hospitalidade de dentro de casa, né? Eu digo também em relação à hospitalidade de ter compaixão com os problemas alheios, de poder abrir os nossos corações para receber o nosso próximo. Por quê? Porque às vezes nossa vida é tão corrida, nossa vida está tão difícil, tanta coisa
coisa para resolver, tanta coisa para fazer, que nós estamos fechando o nosso coração e não estamos tendo compaixão com os nossos irmãos. Nós não estamos mais sofrendo as dores do nosso irmão, porque a gente tem tanta coisa nossa para resolver e a gente está se tornando cada vez mais egoísta, cada vez mais só nós, fechando o nosso mundinho. Então nós precisamos sim, meus irmãos, como servos de Cristo, sermos hospitaleiros. Nós precisamos ter nosso coração com compaixão dos nossos irmãos, para que possamos estar vivendo unidos, ok? O segundo tópico, então, pulando já para uma outra fase, nós vamos tratar sobre o serviço que tem como recurso os dons espirituais. Se a gente fosse falar de dons espirituais aqui, a gente poderia fazer umas 10 aulas, né? Entrando nas questões mais com afinco em relação aos dons espirituais, mas não é esse o nosso objetivo. A gente só vai dar uma passadinha por cima para compreender, e se vocês quiserem procurar um pouquinho mais, lá no material vai ter especificado um pouquinho mais. O cristão, ele recebe na conversão os dons do Espírito. O que é? A presença do Espírito Santo na vida dele. Então ele recebe esses dons do Espírito a partir do momento que ele se converte e aceita Jesus Cristo, e o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Ele é conduzido a demonstrar os frutos do Espírito nos seus comportamentos e nas suas atitudes. Então, no nosso dia a dia, se a gente estiver cheio do Espírito Santo, naturalmente os dons do Espírito, os frutos do Espírito, vão estar presentes nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E agora eu quero desafiar vocês a participarem aí com a gente nos comentários. Eu quero que vocês escrevam para nós no chat aqui, nos comentários, né? Não vai ter um chat ao vivo, mas nos comentários eu quero que vocês coloquem os frutos do Espírito que vocês acharem. Então eu quero que vocês estejam colocando aí para nós, para a gente colocar, ver se vocês estão por dentro aí dessas questões dos frutos do Espírito. E também nós recebemos uma capacitação sobrenatural de Deus, que são os dons do Espírito. A capacitação sobrenatural de Deus. A respeito dos dons do Espírito, também quero que vocês coloquem aí nos comentários. Eu vou deixar até uma colinha para vocês aí, para vocês irem procurar lá. Então vocês vão achar em Romanos 12, do 4 ao 8, Efésios 4, do 8 ao 14, e 1 Coríntios 12. Nesses lugares aí vocês vão encontrar o que eu estou falando. E coloquem aí, não esqueçam de colocar nos comentários para ganhar uma estrelinha de parabéns, ok? Então, irmãos, já compreendendo um pouquinho mais em relação aos dons do Espírito, que são os dons que Deus nos dá para que possamos estar exercitando os serviços, porque assim, Deus nos deixou o serviço para ser feito, mas não deixou a gente desamparado. Então, Ele nos capacita para isso, né? E nós temos que entender que através dessa capacitação, nós precisamos servir os outros. Se usarmos esses dons, essa graça, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, nós não estamos cumprindo o objetivo de Deus na nossa vida, os planos de Deus na nossa vida. Muitas vezes, o meu dom talvez seja tocar bateria, tocar violão, pregar palavra, ou ajudar na igreja, ou servir de qualquer forma dentro da igreja, porque tem N formas de servir, na limpeza, na cozinha, enfim. Se eu estou usando esse dom para benefício próprio, ou para minha vaidade, ou para mostrar para o irmão, eu cozinho melhor, eu limpo melhor, eu arrumo melhor os bancos, eu não estou usando para o propósito correto que foi que Deus me deu. Então nós precisamos se atentar a isso. Na igreja há uma diversidade de dom, assim como num corpo. Num corpo, cada coisa faz uma coisa, cada célula tem uma função, né? Cada órgão do corpo tem uma função. A célula do meu estômago é diferente da célula da minha pele. A célula que compõe meu olho é diferente da que compõe o meu cabelo. Então, cada célula tem a sua função. E assim somos nós no corpo de Cristo. Ok? Nós precisamos entender isso. Então, meu irmão, você tem espaço, sim, para fazer o dom, para
trabalhar com o dom que Deus te deu. Se você fala assim, mas não tem nada para eu fazer na igreja, engano seu. Engano seu. Alguma coisa está errada. Porque num corpo é necessário muitas células para que o corpo todo funcione. Então eu deixo essa dica, envolva-se. Mas eu não sei qual que é meu dom, Thiago. Ore a Deus, busque o Espírito Santo e envolva-se. Trabalhe, faça, busque. Tenho certeza que a partir do momento que você tiver interesse e procurar, o Espírito Santo vai abrir os teus olhos e vai mostrar para você qual é o teu dom, ok? Terceiro, então, o serviço se desenvolve pela manifestação da graça. Não é por merecimento. Não é porque você é bom. Não é porque você treinou muito, então você toca muita bateria, ou você toca muito violão, ou você tem uma oratória muito boa. Não. O dom se desenvolve pela graça. Nós somos capacitados além da nossa força pela manifestação da graça de Deus. O dom é para a glória de Deus, edificação e crescimento da igreja. Então, como eu disse, você está usando isso para vaidade, para preencher o teu ego, está errado, não está certo. Este dom é para honra e glória de Deus, e crescimento e edificação da igreja. Usar o dom com coragem e ousadia. Deus age por intermédio dele, seja servindo, seja compartilhando com os outros irmãos, seja qual for o teu dom. Você vai procurar lá nesses textos que eu mostrei lá, você vai procurar qual dom você acha que você se encaixa, o que o Espírito Santo tem falado com você. Deus vai agir através de você, vai usar você para que seja manifesto esse dom, entendeu? Não é por merecimento, não é porque você é esforçado, é porque você se colocou como ferramenta nas mãos de Deus, ok? Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós somos chamados para servir a Deus e encorajados pelo Espírito Santo e pela poderosa palavra de Deus. Assim, podemos ser igreja unida, como um corpo, junto, trabalhando certinho, desenvolvendo os nossos dons que recebemos pela graça de Deus e aplicamos para a honra do nosso Pai. Amém? Então, eu vou deixar as perguntinhas aqui para que vocês estejam respondendo. Quem quiser responder no chat, ou quem quiser lá pegar o material e anotar para poder estar guardando. A primeira perguntinha é assim: sua vida de serviço a Deus tem fortalecido a comunhão da sua igreja? Bem pessoal, né? As injustiças, decepções, mágoas e dificuldades obstruem o seu serviço a Deus? Será que a gente tem se abalado pelas dificuldades, por tudo que tem acontecido? Será que a gente se abala e logo Deus dá um refrigério, logo a gente busca esse refrigério e consegue continuar? Ou será que a gente desiste na primeira dificuldade? Terceira, você tem utilizado os dons espirituais para servir ao Senhor fielmente? Os dons que Deus te deu. Se você já conhece, já sabe quais são os seus dons, o que você tem feito com os seus dons? O que você tem feito com os teus talentos? Tem enterrado ou tem multiplicado? E a quarta, a variedade de dons tem como propósito suprir todas as necessidades da igreja. Você tem feito a sua parte? Eita glória, né? Fica aí as perguntinhas, então, para que vocês possam estar refletindo, se vocês quiserem colocar no material. E não esqueçam de curtir aí, se inscrever na página da igreja, curtir o vídeo também e compartilhar com os seus irmãos. Amém? Até a nossa próxima aula.